Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defende o povo, traz o rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar em novo nesse mundo louco da função vista. Uma noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18 horas e 5 minutos na Paraíba. Os destaques do programa desta quarta-feira. Presidente americano Donald Trump anuncia tarifa de 10% sobre os produtos brasileiros. Supremo Tribunal Federal proíbe revistas íntimas vexatórias nos presídios brasileiros. Presidente da República tem reunião daqui a pouco com Davi Alcolumbre e líderes do Senado. Bolsonaro convoca ato em defesa da anistia para o próximo domingo, dia 6, na Avenida Paulista. E o ministro Alexandre de Moraes pede à Procuradoria-Geral da República que se manifeste sobre prisão preventiva de Bolsonaro. Lula despenca na aprovação popular e brasileiro aponta a insegurança como principal problema. Os destaques do cotidiano brasileiro, os enfoques da política estadual e os assuntos da política nacional. O Cidade em Revista pode ser acompanhado no rádio, no celular, no tablet, no computador, na plataforma digital da sua preferência e na rádio Camisa 10 FM. 6:06 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727.
É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Rádio Camisa 10 FM. Um show de música para você. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heromarinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a vitrine outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na vitrine outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. Forçar uma mulher a beijar é crime. Tocar o corpo de alguém sem consentimento é crime. Divulgar fotos íntimas por qualquer meio. Crime. Agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos. Tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio. Campina Grande e Patos. Rádio Camisa 10, o melhor da música. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Hora certa. 18 horas e 11 minutos na Paraíba. Precisamente 6h11 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, meus amigos, mais uma vez boa noite a todos. Renovo desde o princípio o meu desejo de que todos sejam felizes, estejam bem. E aqui estou, feliz, tranquilo, graças a Deus, na paz, para me reunir com vocês em mais um programa A Cidade em Revista. É um espaço radiofônico no qual nós fazemos as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes de cada dia. Pensamos no país em que vivemos.
no estado que habitamos, na cidade que escolhemos ou que por acaso estamos morando. Esse é o nosso objetivo. O programa vai completar, logo, logo, espero eu, 23 anos. Estamos com 22 anos completados. A Cidade em Revista, 3 de fevereiro de 2003, lá na Rádio Cidade de Esperança. Estamos aqui. 22 anos não, são 22 dias e nem 22 meses. Mas é assim, enquanto Deus der força, saúde, neurônios funcionando, cabeça raciocinando, disposição, vontade, empolgação, estaremos por aqui com vocês. 3 temas que chamam a atenção nesta quarta-feira, dia 2 de abril do ano da graça de 2025. O primeiro deles é a queda acentuada na popularidade do presidente Lula da Silva e o aumento da reprovação do seu governo. Pela primeira vez, desde que Lula assumiu esse terceiro mandato, a pesquisa mostra que os brasileiros, em sua maioria, estão achando o governo de Lula, até agora, pior do que o governo de Bolsonaro. E o que é muito ruim para o presidente é que a sua popularidade tem despencado muito mais aqui no Nordeste. Região Nordeste, onde Lula sempre teve aprovação, teve votações expressivas, teve cidade que Lula teve 90% da votação aqui no Nordeste, aqui na Paraíba. E de repente o brasileiro começou a perceber que o presidente diz uma coisa, mas o que acontece é outra bem diferente. E já tentaram de um jeito, tentaram de outro, mudaram a comunicação. O governo entendeu que a dificuldade estava em comunicar o que o governo estava fazendo. Aí trocaram, tiraram Paulo Pimenta e colocaram Sidônio Palmeira. Saiu Pimenta, entrou Palmeira. E Palmeira, desde que entrou, vem tentando de todas as formas, dentro dos seus conceitos de comunicação, do que ele entende, do que ele sabe, inverter a situação e não conseguiu. Tentou expor mais ainda o presidente da República, bota Lula todo dia na televisão, bota Lula para falar no rádio, bota Lula para falar sobre esse tema e aquele, e cada fala do presidente vai ficando pior. É ruim, né? Porque será que o governo não se toca? É o que daqui eu fico pensando, peraí, a cada pesquisa que está saindo, a situação está pior. O que é que está acontecendo? Hein? Tem que ter autocrítica. O outro tema, minha gente, é essa história de ônibus escolar pelo Brasil afora. Esse acidente de ontem ali no Brejo, entre Pilões e Guarabira, nem foi o primeiro. E infelizmente a gente é obrigado a dizer que não terá sido o último. Porque é assim nas cidades. Olha o que a gente vai sabendo com o passar das horas. Esse ônibus tinha sido trocado, não era o ônibus que normalmente fazia o trajeto com os estudantes. E o motorista que estava conduzindo esse veículo ontem fazia sua primeira viagem com a estudantada. Ou seja, não era habituado, acostumado, talvez não tenha sido treinado para fazer aquele tipo de serviço, de trabalho. Uns dizem que ia correndo muito, outros dizem que não conhecia bem a estrada, um rapaz de 28 anos. Outros dizem que pode ter sido um defeito mecânico, e só se descobre que o carro não tem cinto de segurança quando a desgraça acontece. Ou seja, alguém dessa prefeitura deu uma olhada, olha, trocamos o ônibus. Sim, qual é o ônibus agora? É esse aqui. Deixa eu dar uma olhada aí nesse ônibus. Alguém fez isso? Alguém foi lá olhar se tinha cinto de segurança? Só tinha cinto de segurança do motorista, para nenhum passageiro. O cinto de segurança por si só não evita que ninguém morra, não. É muito bom a gente dizer isso também. Que há a doce ilusão de que se você for usando cinto de segurança, não morre. Morre. E às vezes a causa da morte é o cinto. Eu sei de casos que uma pessoa, o carro caiu dentro de um reservatório d'água, a pessoa estava morrendo afogada e não conseguiu soltar o cinto. Se tivesse soltado o cinto, talvez tivesse sido salvo, entendeu? É a mesma coisa de moto com capacete.
Não é o uso do capacete que vai evitar que alguém morra. Muita gente usando capacete em moto morre. Que a chapuletada, a porrada é tão grande na cabeça que abre o capacete no meio e abre a cabeça do sujeito também. Mas evita que dificulta, digamos, o óbito, né? Ajuda, protege um pouco mais quem está ali. Então, não foi o primeiro nem será o último. Eu sei como é que isso funciona. Sei que tem prefeito cuidadoso, que tem um secretário de educação ou de administração que é atencioso, que vai olhar, que se preocupa, e tem aquele povo que é banda voou, como a gente diz. Faz tudo de qualquer jeito, deixa para lá, não quer nem saber. Se acontecer, aconteceu. Depois de uma semana ninguém fala mais, não dá nada para ninguém, como aqui no Brasil, e o pessoal vai tocando a vida. E infelizmente, né? 2 pessoas mortas, 2 jovens, um casal, uma menina que perdeu a mão. Agora, curioso é o tipo de reportagem que se faz hoje. Eu não vi nenhum repórter que estava lá no hospital Senador Humberto Lucena, o hospital de trauma da capital, dizer se foi a mão esquerda ou a mão direita. Minha gente, isso é elementar. Você vai fazer uma reportagem, tem que ser orientado pelo chefe, pelo diretor de jornalismo, pelo diretor da rádio, seja lá quem for. Olha, passe todos os detalhes, só entre no ar quando tiver tudo anotado. A não ser que não haja ninguém para dar informação, aí você vai, fala, dizendo que algumas informações estão faltando, por isso, isso e aquilo. E depois você vem com o complemento. Aí desde ontem que eu vejo assim, uma menina teve a mão decepada. Ô meu filho, foi a mão esquerda ou a mão direita? Ninguém sabe, ninguém perguntou, ninguém se preocupa. É o jeito novo de fazer imprensa no Brasil de hoje, né? Completamente absurdo, com gente completamente despreparada, infelizmente, né? Aliás, eu recebi hoje mais uma daquelas mensagens e diz assim: o teu colega atrapalhado continua errando tudo no rádio, erra nome, erra lugar, erra local, erra o nome do delegado, troca o nome da vítima pelo do ladrão e fica tudo por isso mesmo. Perdão para cá, perdão para lá, errei e tal. E que nervosismo danado é esse? Que a pessoa vai dar uma notícia e não se prepara antes, não lê antes, não tira dúvida antes. É tudo a cabeça de quem está escutando um negócio desse fica totalmente embaralhada. O cara começa dizendo que o acidente foi em São José da Mata. Daqui a pouco diz, não, foi em Galante. Aí depois diz, não, foi em Catolé de Zé Ferreira. Peraí, onde foi finalmente Gota Serena, hein? Por que tu não anota isso antes para dizer na hora? Mas falta de quê? Diretor, falta chefe, falta dono. A imprensa brasileira está, meu amigo, isso é o retrato da educação do nosso país. Não preparam mais profissionais como deveriam preparar. Não é só na comunicação, não, é na medicina, na odontologia, na engenharia, na advocacia. Um monte de ponte caindo, viaduto caindo, prédio caindo. Por quê? Os caras fazem que aprendem na faculdade e a faculdade dá um diploma. Aí sai o sujeito todo nervoso, morre de medo de seringa, de sangue, dessas coisas todas, de cama, de hospital, inventa de fazer medicina. Aí quando termina vai matar o povo. Por quê? Não tem preparo. Hein? Não sei como é que passa, como é que é aprovado. É claro que você nunca pode dizer que isso acontece em todos os cursos, mas em alguns, infelizmente, na maioria acontece. Termina o curso de Direito, advogado que não sabe falar nem escrever, como eu gosto de dizer aqui, está morto. Aí vai peticionar alguma coisa a um juiz, entendeu? Vai fazer uma... Quando você lê o que o cara escreveu, meu amigo, o juiz fica morrendo de rir. Isso é um analfabeto mesmo. Como é que um sujeito desse passou foi aprovado num curso de Direito, passou 4 anos e meio, foi aprovado no exame de ordem da OAB. Como é que um desgraçado desse tem uma carteira de advogado, como diz aquele outro? Mas é assim. E em todas as profissões está dessa forma, né? Pois bem, então tem esses problemas no transporte escolar no Brasil. E o outro assunto
de abertura do nosso programa, é esse ato que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, está convocando para o próximo domingo, dia 6, na Avenida Paulista, em São Paulo. Leandro, boa noite, Leandro Ferreira, boa noite, Eliana. Estão interpretando, aqueles que não gostam de Bolsonaro, como uma provocação ao Poder Judiciário, já que ele virou réu, e já há um pedido de prisão preventiva, que o ministro Alexandre de Moraes pediu hoje à Procuradoria-Geral da República para que opine se deve engaiolar Bolsonaro ou não. Então, é o Brasil com esses assuntos. No decorrer do programa, nós falaremos sobre esses e outros temas. São 6h23 agora. Começar logo com essa informação que é a mais recente. Terminou agora há pouco o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando ele anunciou as tarifas que passa a cobrar de países que exportam os seus produtos para os Estados Unidos. Para o Brasil, ele anunciou tarifa recíproca de 10%. Menos mal, né? Tinha gente que esperava que fosse até 25%. Confirmou agora há pouco que irá aplicar tarifas de importação de 10% a qualquer produto oriundo aqui do Brasil. O republicano apresentou uma tabela com as taxas que serão aplicadas aos parceiros comerciais norte-americanos. Segundo Trump, o patamar de 10% é uma base e tarifas mais elevadas serão aplicadas a nações específicas. O anúncio foi feito agora há pouco, numa entrevista coletiva no Jardim da Casa Branca, no que ele chamou de Dia da Libertação. O evento foi realizado e terminou agora há pouco, há 15 minutos. Apresentou o mais recente endurecimento da sua política comercial. Donald Trump avaliou que esse é um dia histórico para os Estados Unidos e que as medidas, além de fazer o país rico novamente, as medidas fortalecerão o mercado de trabalho e a indústria dos Estados Unidos. As tarifas que ele aplicou, hein, minha gente? Vou dizer aqui, a situação de outros países aí será muito pior. China, 34%. Hoje Hoje as tarifas cobradas aos Estados Unidos pela China vão até 67%. Ele mandou cobrar 34%. Todo produto chinês que chegar nos Estados Unidos, 34%. União Europeia, qualquer país, 20%. Vietnã, 46%. Taiwan, 32%. Japão, 24%. Coreia do Sul, 25%. Tailândia, 36%, Suíça, 31%, Indonésia, 32%, é mais aqui, Malásia, 24%, Camboja, 49%, Reino Unido, 10%, Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, né? Lembra do Brexit? Saiu e a moeda voltou a ser a Libra, deixou de ser o euro e tudo que você já deve saber. África do Sul, 30%, Brasil, 10%, Bangladesh, 37%, Singapura, 10%, Chile, também 10%, Austrália, 10%, Paquistão, 29%, Turquia, 10%, Sri Lanka, 44%, Colômbia, 10%, Peru, 10%, Nicarágua, 18%, Noruega, 15%, Costa Rica, 10%, Jordânia, 20%, República Dominicana 10%, o que é que tem mais aqui? Nova Zelândia 10%, Argentina igualzinho ao Brasil também 10%, Equador 10%, Honduras
10, Guatemala 10, Madagascar 47, Mianmar 44, Tunísia 28%. Ele também anunciou tarifas para o Cazaquistão 27%, para a Sérvia 37%, para o Egito 10%, Arábia Saudita também 10%, El Salvador 10%, Costa do Marfim 21%, Laos, fica lá na Ásia, perto do Vietnã, 48%, Botsuana 37%, Trinidad e Tobago 10% e Marrocos 10%. Ou seja, o Brasil ficou no time dos países que os Estados Unidos vão cobrar as mais baixas tarifas. A menor tarifa, a maior taxação é 10%, quem estava esperando até 25% ficou de bom tamanho, não ficou não? Agora, os reflexos disso aí nós só vamos saber nos próximos dias, nos próximos meses. São 6h28 agora. Tem gente aqui dizendo que não entende nada disso. Deixa eu explicar assim, bem rapidamente para você entender. O Brasil vende muita carne bovina para os Estados Unidos. Aliás, tem muitos frigoríficos brasileiros lá. Quem manda hoje no mercado de carne norte-americano é a Friboi, JBS. Aqueles irmãos Wesley e Joesley Batista. Mas vamos falar, por exemplo, sobre ovo de galinha. O Brasil manda ovo de galinha para os Estados Unidos. Quando esse ovo chegar lá, digamos que a bandeja de ovo chegue, é uma hipótese, hein? Os valores aqui são hipotéticos. Digamos que uma bandeja de ovo chegue lá por $10. O Brasil venda por $10. Quando ela chegar num porto, qualquer porto lá dos Estados Unidos, para sair do navio, o sujeito que está importando, o lojista lá, o dono de supermercado, seja lá o que for, ele vai pagar logo 10% sobre o valor de $10. Ou seja, chega lá por 10, aí ele vai pagar $1 logo de tarifa de importação. É pouco, mas é muito. Ou é muito, mas é pouco. Isso vai o quê? Encarecer o produto que entra nos Estados Unidos. Produto de outro país. O que é que o presidente americano quer com isso? Ele quer que se priorize o consumo dos produtos dos Estados Unidos. E que algumas indústrias, por exemplo, tem país aí que ele tarifou em 35%, você viu, 40%, 47%. O que é que ele quer? Que o sujeito bote uma fábrica lá nos Estados Unidos, para dar emprego lá. Aquele assunto que a gente falou ontem aqui, de quando você compra um produto da China, eu e você, qualquer um de nós brasileiros, você está dando emprego lá na China. Cada vez que você compra um produto da China, do Japão, da Malásia, seja lá de onde for, você está contribuindo para o emprego de alguém lá, que fabrica aquele produto, que trabalha numa indústria, numa fábrica. O que ele quer com isso é que essas fábricas que estão hoje espalhadas pelo mundo e que mandam produtos para os Estados Unidos, instalem, construam fábricas lá, para não precisar vir de outro país, dar emprego lá dentro, como já foi um dia. Esse negócio da China fabricar tudo, minha gente, o povo começou a se transferir para lá, inclusive várias indústrias norte-americanas, porque a mão de obra é barata. O sujeito montou uma fábrica na China, não tem férias, não tem 10º, não tem sindicato enchendo o saco, não tem multa de 40% de fundo de garantia, não tem nada disso. Trabalhou, ganhou, não quer mais, manda embora, acabou, entendeu? É fácil. Aí todo mundo correu para lá, inclusive algumas indústrias brasileiras. Tem fábrica brasileira produzindo na China. Por isso, eu lembro que aqui em Campina Grande nós temos, acredito que ainda existe, a indústria metalúrgica Silvana. Seu Ivan Farias, que foi presidente do Campinense Clube, dono da Silvana, fabricando aqui fechadura, dobradiça, essas coisas que a gente usa, maçaneta de porta e tal. Avisaram um dia a Ivan, que tinha uma visão de futuro, disseram: seu Ivan, por que o senhor, em vez de fabricar isso aqui em Campinas, um trabalho danado, não compra da China? Rapaz, dá certo. Não, o chinês está fabricando isso aí muito mais barato do que o senhor produz aqui.
Aí Ivan pegou um avião e foi para a China. Quando chegou lá, levou as amostras aqui do que ele fabricava, né? Fechadura, dobradiça, maçaneta, trinco, ferrolho, essas coisas todas. Aí levou e disse, e aqui, faz isso? O chinês faz na hora. Por quanto fica cada produto desse? Aí começaram a dizer, sim, mas se eu quiser que você fabrique aqui na China, e naturalmente ele com tradutor acompanhando, né? Porque ele não falava chinês, nem o chinês falava português. Se eu pedir para fabricar, saindo com a minha logomarca Metalúrgica Silvana, o que o senhor quiser a gente bota aí. Resultado, Ivan Farias começou a comprar fechadura, dobradiça, ferrolho, trinco, não sei o que, maçaneta. Da China, chegava aqui por um preço menor do que ele gastava para fazer aquele mesmo ferrolho, entenderam? Ou aquela mesma dobradiça de porta. Então você imagina, estou dando um exemplo de alguém de Campina Grande. E, aliás, o Ivan Farias nos deixou precocemente, morreu num acidente aqui na BR-230, na curva do Bacalhau. Ele vinha dirigindo seu próprio carro, sua Mercedes-Benz, sobrou na curva e morreu. Acham até que ele sofreu um infarto dirigindo porque não tinha marca de freio. Normalmente quando a pessoa vai sobrando uma curva, a reação inicial é pisar no freio e fica a marca, né, no asfalto. Não ficou. E a rodovia na época ainda não era duplicada, daqui para João Pessoa. Então, estou dando um exemplo dele. Você imagina quantas indústrias no mundo fecharam ou pararam de produzir e começaram a mandar fazer na China. Faz na China, manda para cá, daqui eu vendo a minha mesma clientela, só que o meu custo está sendo muito menor do que aquele custo que eu tinha quando eu fabricava isso aqui, com um monte de gente trabalhando, comprando insumos e pagando um monte de imposto e tal e tal. O que o galegão lá está querendo agora é que volte ao que era. Quem saiu para produzir no outro país, volte para os Estados Unidos, e se quiser continuar mandando para lá, vai ter que pagar essas tarifas todas que ele está estabelecendo. E outra, o país é dele, hein, gente? Não queira comparar com o nosso aqui, nem dizer que o homem está certo ou está errado, que é uma questão dele lá. Não adianta a gente dar pitaco. Lembre-se, eu pelo menos cresci e estudei a vida toda e continuo estudando. E aprendi que o presidente dos Estados Unidos sempre foi o homem mais poderoso do mundo. Você já escutou isso? De uns anos para cá tinha deixado de ser. Era só no nome, só a fachada. Obama, risonho, aquele jeitão dele, meio pombaleza. Bill Clinton só faz dar risada o tempo todo, também meio pombaleza. Aí esse galego chegou, para não falar em Joe Biden, né, que saiu agora há pouco, você lembra como era, sabia nem onde estava. Aí o galego disse, eu vou agora justificar, eu vou mostrar que o presidente dos Estados Unidos continua sendo o homem mais poderoso do mundo. Pronto, é ele que acha que deve fazer, eu não quero me submeter não, eu vou retaliar. Eu não quero mais negociar com o dólar, não. Eu quero negociar com outra moeda. Vai! Chega lá na China ou em qualquer outro país, na Alemanha, na Itália, na Indonésia, onde mais? Na Austrália. Aí compra e diz assim, eu quero pagar em real. Os caras dão um chute no traseiro e mandam você embora. Ou tem o dedo para apontar e o dólar para pagar, ou está morto. São 6h36. Cada um de nós deve saber o nosso tamanho. Eu devo saber o meu tamanho, você deve saber o seu. Agora não é o tamanho só na medição não. 1,75 m, 1,80 m, não é só isso não. É o tamanho econômico, é o tamanho social, é o tamanho intelectual. Cada um tem que saber. Eu só posso ir até aqui porque daqui eu não posso. O cara tem ali 2,20 m de altura, entendeu? Pesa 130 quilos, uma lapa de homem, lutador de sumô, de karatê, de judô, de MMA, não sei de quê. Aí eu tô aqui com 1,60 m, raquítico, faminto, magro, esquelético, liso. Eu vou brigar com um homem desse? Ele o primeiro supapo que ele der, ele me mata. Cada um tem que saber, né? Vamos agradecendo aqui a audiência ao meu amigo Teixeira e toda a turma lá do Brejo, Robson Lucas, Negão do Café, Dr. Luiz Inácio Advogado,
Fefé Cavalcante, Marcos Farias, Barbosa da Eletrônica, Petrônio Belarmino e família, lá em Esperança. Boa noite, Bebeto Medeiros, goleiro Marajó. Boa noite, Marcos Soares, no Rio de Janeiro. Vereador Olímpio Oliveira, Adriano, em Esperança. Doutor Barbosa, advogado em João Pessoa. Antônio Clemente, em Pocinhos. Boa noite, Assis do Santa Bárbara. Um abraço, amigo. Branco Miguel, em Cacinho de Dentro. Juscelino Salles, respondendo a chamada. Beto Farias, lá em São Luís, capital do Maranhão. Está na Ilha do Amor. Quem mais aqui? Aloysio, 10 anos. Aloysio, deixa de ser curioso. Eu não perguntei não quem é não, só recebi aqui a mensagem. Irailson de Freitas, um abraço. Opa, cheguei atrasado, mas cheguei. Arthur Vieira, na escuta, boa noite. Helenilton de Jesus, saudações cordiais. O que é que ele mandou aqui? A Silvana funciona assim, Paulo, em frente ao Alpargatas, pois é. Quem mais? Wilson Siqueira, os republicanos toda a vida foram mais enérgicos. Pois é. E o homem lá, minha gente, ele ganhou a eleição dizendo que ia fazer isso. Ele está apenas cumprindo o compromisso que assumiu com o seu eleitorado. E nada mais. Não adianta querer peitar não, que ele tem pano para as mangas, ele tem café no bule. Não adianta não. Doutor Araújo Neto está em todas, fez a cobertura total do lançamento das atrações do maior São João do mundo. Não soltou o pé do alcaide. Ave Maria, e foi. Alô Pedro Souza, no bairro do Catolé. Alô Sargento Nogueira, em Barra de Santa Rosa. Você de perto, você da distância. Saiba que eu, quando dou uma olhada aqui e vejo a audiência e vejo as mensagens, eu fico muito feliz. Nesse instante, olha aqui, Boa Vista, Roraima, Livramento, PB, Areal, no Brejo, Queimadas aqui do lado. Campina Grande agora, nesse instante, tem 417 pessoas, só de Campina Grande. Junco do Seridó, Vitória da Conquista, Barreiras, Salvador e Simões Filho, na Bahia. João Pessoa, faixa litorânea, estou vendo aqui os pontinhos. João Pessoa, Cabedelo, Bahia, Santa Rita, Conde. Fortaleza, capital cearense. Recife, Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, Igaraçu, Cabo de Santo Agostinho, Garanhuns, Caruaru, também está presente. Livramento, já falei, está aqui, tem mais pessoas. Boa Vista, aqui no Cariri, tem Boa Vista, Roraima, tem Boa Vista no Cariri. Esperança, Cacimba de Dentro, Rio de Janeiro, Macapá, capital do Amapá, Macaparana, também Pernambuco, São Luís, Maranhão, Pocinhos, Remígio, Arara, Serraria e Bananeiras, só para citar algumas cidades onde nós estamos sendo ouvidos agora. São 18 horas, olha bem direitinho o relógio, 18h40, 6h40 na Paraíba. O povo ruim danado, esse povo fica, como diz Dagoberto Pontes, estrumando, dando corda para falar certas coisas aqui. Não, amigo velho, estou muito maduro, passei dos 30 para estar engolindo corda. Diga quem é isso e aquilo. Não, eu não digo não, quem quiser que diga. Eu não tenho como provar, o povo é que me conta. Agora, se alguém quiser falar, se identificando, olha, sou eu, estou dizendo isso, aí você assume. Até porque está pacificado, não é assim no linguajar jurídico e de decisão das cortes superiores, está pacificado que quem fala é quem se responsabiliza. Então não adianta falar sem por ouvir dizer, que aí você se estrepa. Mas só para responder aqui, ele pede o nome de alguém, não vou dar o nome de alguém, mas pergunta se é verdade o que eu contei aqui um dia. Eu não conto mentira para vocês. Tudo que eu conto aqui é verdadeiro. Ele disse que eu contei que uma colega chegou atrasada no trabalho e eu perguntei por quê, e ela disse um monte de palavrões, porque o carro estava sem combustível dentro de casa, na garagem, não pegava de jeito nenhum, e chamou o vizinho veio, deu uns 3 solos na chave e nada. Aí ele disse, minha santa, é combustível. Não pode, é combustível. Aí foi lá, fez uma pepeta, uma chupeta no carro dele,
no carro, hein? Tirou um pouquinho de gasolina numa garrafa PET, trouxe, despejou no carro da colega e quando tocou a chave pegou. Aí por isso ela disse, se atrasou, chegou esculhambando, chamando palavrão, todo nome. Ou mulher para chamar nome, meu Deus do céu. O menor, o menos cabeludo, o Wilson Siqueira, era aquele que rima com lambreta. Ave Maria, gostava mais do que eu. Aí de repente chegou, aí eu disse, não, seu carro não é novo? Não faz 15 dias que você comprou esse carro? É. E não está marcando não o combustível, veio com falha, foi não, aquele ponteirinho. Onde é que tem isso? Naquela maleta que eu não sei. A danada não sabia onde era o ponteiro que marcava o nível do combustível no tanque. Aí o cara está perguntando se eu estou inventando isso. Eu não, tem vários colegas de imprensa que testemunharam essa cena bizarra. Isso ocorre porque algumas pessoas não gostam de ler a bula. Faça como a orientação do Dr. Gildo Lima do Nascimento, meu amigo dentista. Você compra um remédio, um medicamento qualquer, quando chegar em casa, leia a bula. Aí você vai saber quais são os efeitos colaterais, para que serve, como deve tomar, se aquilo pode ser tomado por adulto, por idoso, por criança, não sei o quê. Então, todos os detalhes. Então, a bula que ele se refere, em termos genéricos, é o manual. Tudo que você compra tem um manual de instruções. Um ventilador, um micro-ondas, um liquidificador, uma máquina de lavar. Tudo vem com o manual de instruções. E o carro também vem. Quem compra um carro novo, vem o livretozinho lá, tudo explicando. Monte de página, né? Que você nem consegue ler aquilo tudo. As letrinhas são pequenas, mas você só vai tirar as dúvidas se ler aquilo. Aí, meu amigo, não lê a bula, sai dando voada por aí, fazendo bobagem. Eu confesso a vocês que os carros de hoje, não é, minha gente? Eles têm tanta tecnologia, mas tanta tecnologia, que eu já comprei carro, fiquei 2 anos com ele e vendi, e teve coisa no carro que eu não soube mexer, nunca usei. Porque vem muita coisa supérflua também, a gente tem que entender. Eu, por exemplo, considero supérfluo. Eu gosto de carro que liga a chave, toca a chave na ignição e rode. É uma questão minha. Tem gente que já prefere o carro hoje da chave presencial, que você está com a chave no bolso, pendurada na calça, onde você quiser, toca no botão e o carro funciona. Eu prefiro a chave. Quer ver outra coisa que eu não gosto em carro, que se considera um luxo, e é muito caro. Eu não gosto de carro com bancada de couro. Porque a bancada de couro é o seguinte, no inverno ela fica muito fria, se a mulher vier de vestido ou de saia e for curto, a bunda vai gelar, as coxas vão gelar no período frio. E no verão pega fogo, major. Por mais que você tenha botado película nos vidros do carro, o couro esquenta e esquenta muito. Eu prefiro, para mim é muito mais confortável, uma bancada de tecido. Quando eu vou comprar um carro, eu pergunto, tem bancada de tecido? O povo estranha. Não, todo mundo só quer bancada de couro. Todo mundo não, eu prefiro bancada de tecido. Se quiser, se tiver, eu quero. E assim vai, né? Então tem coisa, esse negócio, não sei o que de permanência na faixa, não gosto. Freagem automática para não bater no carro da frente, não quero. Eu quero pisar no freio quando eu perceber que tem um perigo. Eu tenho umas coisas assim. Sensor de estacionamento, para mim também é supérfluo, porque basta ter uma câmera de ré. Se tiver uma câmera de ré, você não bate no outro carro que está atrás. Então tem um monte de coisa que encarece muito o preço do carro, que aquilo tudo para mim é dispensável. Aumenta 10, 12, 15, 20 mil reais num carro por causa daqueles parangolés, aqueles penduricalhos. Bom é você ter o controle, o comando do carro, para você ver o carro fazendo aquilo que você manda ele fazer. Agora um carro automático faz quase tudo para você sentar e o prazer de dirigir, de guiar, de manobrar, de fazer uma baliza, de estacionar, de calcular mentalmente se aquela brecha cabe seu carro ou não. Eu sei. Quando eu vejo uma vaga, olha, não cabe meu carro. Não, rapaz, cabe. Quem sabe sou eu, meu amigo. Bota o seu lá, pronto. Não é assim? É tudo uma questão de gosto de cada um. Cada pessoa tem o seu jeito, tem o seu procedimento. 6h46 agora.
Sim, então muitas vezes eu já comprei um carro que ele chama completo, o top do Premier de linha, e umas 10 coisas daquele carro eu desativei tudinho, não quero. Para mim não interessa não. Eu prefiro pagar menos por um carro com menos coisas, mas aquelas coisas que eu acho legal usar. As outras não me interessam não. Tem carro que estaciona sozinho, vocês sabem, né? Você para o carro, dá o comando lá e ele vai encostar. Eu tenho um amigo que comprou um carro. Na mesma semana que comprou, o carro bateu na coluna do prédio, na garagem do prédio onde ele mora. A garagem subterrânea. Porque o carro não lê o que está de lado. Ele lê o que está atrás e na frente. Bateu, cacetou na coluna, porque ele confiou. Quero um negócio desse, eu quero ter o prazer de dizer, encostei, tá ali, sei manobrar, não vira o gogó para trás do pescoço, eu encosto é pelo retrovisor, o retrovisor foi feito para isso, e por aí vai. Olha, não me venha, eu já estou recebendo aqui mensagens de pessoas que estão contestando essa pesquisa que foi divulgada hoje do Instituto Quest sobre aprovação, reprovação do governo Lula. Não venha me questionar a pesquisa, porque esse mesmo instituto é o que vem fazendo pesquisas desde que Lula assumiu, e a popularidade de Lula estava muito boa e durante muito tempo ficou muito boa e agora está caindo e não sou eu que vou resolver. Vai brigar com o dono do Instituto para lá. Sâmia Araújo de Moraes, boa noite. Então deixa eu ver aqui quais são os números que nós temos. Se você já escutou, já viu isso hoje na televisão, tudo bem. Mas aqui no rádio é o que eu vou passar agora. O presidente Lula, minha gente, sempre se vangloriou, se gabou de ter o chamado tino político e de ter construído fama de captar como poucos o sentimento popular. Foi assim que Lula sobreviveu a crises políticas nos 2 primeiros mandatos. E era assim que, depois de vencer Jair Bolsonaro, em 22, imaginava anunciar e tocar sua atual administração à frente do Palácio do Planalto. Mesmo depois de anunciar uma guinada na comunicação do governo e fazer acenos ao eleitorado, por exemplo, a promessa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, a desaprovação do governo disparou 7 pontos e atingiu 56% agora em março. Reprovação. Termômetro para o ânimo do eleitorado a menos de 2 anos para a próxima eleição presidencial. A economia piorou também para 56% dos brasileiros. Isso equivale a 17 pontos percentuais a mais do que em janeiro. Os dados são da pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, quarta-feira, dia 2. Aqui na região Nordeste, reduto histórico de Lula, a desaprovação do governo cresce a passos largos. Eram 37% os que rejeitavam a administração do presidente Lula em janeiro. Agora, 46%. Na região Sul, onde o eleitorado se identifica predominantemente com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a desaprovação ao governo atingiu em março 60%. Os que aprovam Lula naquela região são 37%. Lula, que desde o início do 3º mandato tenta se aproximar do segmento evangélico, tem o governo rejeitado por 67% dos evangélicos entrevistados, que declaram que são evangélicos, e 29% apenas dos evangélicos aprovam a administração petista. Em um país que está polarizado, como era de se esperar, 92% dos entrevistados que disseram ter votado em Bolsonaro no segundo turno da corrida presidencial de 2022 desaprovam o governo Lula. É sintomático, porém, que entre os eleitores de Lula no turno suplementar, ou seja, no segundo turno daquela eleição, a desaprovação tenha subido 9 pontos percentuais desde janeiro.
A avaliação do governo Lula, informa o Instituto, é negativa para 41%. 29% classificam a gestão de Lula como regular e só 27% como positiva. Entenderam? Dos que votaram em Lula no segundo turno, hoje, só 27% acham seu governo bom. Para 53% dos ouvidos, o terceiro mandato de Lula está pior do que aqueles 2 mandatos anteriores. Alta de 8 pontos percentuais desde janeiro, enquanto somente 20% consideram Lula melhor do que nas outras 2 vezes em que ele comandou o país. Em janeiro eram 32%, agora só são 20%. Pela primeira vez, os eleitores entrevistados pela Quest concluíram que o governo de Lula de agora está pior do que o do seu antecessor, Jair Bolsonaro. São 43% os que classificam dessa maneira, enquanto 39% consideram Lula melhor do que Bolsonaro e 15% acham que está igualzinho, par e passo. Para 81% dos entrevistados, olha só, 81%, Lula deve fazer um governo diferente no que resta desse mandato. Completam a lista de más notícias para o governo a avaliação de que 71% dos entrevistados, para 71% dos entrevistados, o presidente não tem conseguido cumprir as suas promessas de campanha. E a constatação de que 56% acham que o Brasil está indo na direção errada, equivocada. A carestia dos alimentos, preocupação primeira do executivo para tentar recuperar a popularidade e a busca por emprego também foram medidos nessa pesquisa. No primeiro caso, a carestia dos alimentos, 88% dizem que o preço subiu no último mês, fevereiro, ao passo que 53% dizem que está mais difícil conseguir trabalho hoje do que um ano atrás. Para 81% dos entrevistados, o poder de compra dos brasileiros é menor do que há um ano, alta de 13 pontos percentuais frente a dezembro do ano passado. A Genial Quest realizou 2.004 entrevistas entre os dias 27 e 31 agora de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança do levantamento é de 95%. Chama a atenção também, meus amigos e minhas amigas, nessa pesquisa, que o brasileiro resolveu dizer por que é que está com raiva do governo Lula. Violência, ladrões, assaltos a toda hora, em todo lugar, em cidades grandes, médias e pequenas. A violência, ficou comprovado na pesquisa, é a maior preocupação dos brasileiros atualmente. Entre os entrevistados, 29% apontam violência como o maior problema do Brasil na atualidade. Na última pesquisa, divulgada em janeiro, eram 26%. Na época, ou seja, lá em janeiro, as questões sociais que englobam temas como fome, miséria, pessoas em situação de rua e pobreza, estavam em segundo lugar na lista, considerada por 23% dos consultados. Outros assuntos como economia, saúde, corrupção e educação também foram abordados. Violência, em primeiro lugar, 29%. Questões sociais, 23%. Economia, para 19%, o principal problema do Brasil é a economia. E para 12%, o principal problema é a saúde. 10% apontaram corrupção, 7% educação. Repito, pesquisa feita entre 27 e 31 de março, agora, 2.004 brasileiros ouvidos, pessoas com 16 anos ou mais, ou seja, potenciais eleitoras. E a popularidade de Lula caiu muito mesmo aqui na região Nordeste. São 6h56 agora. E aí, se você for olhar detalhes aqui, é muita coisa também, pessoal que entra nas redes sociais, muita gente está com raiva de Lula por causa da mulher dele, de Janja, entendeu? Viagens,
Tem gente chamando de casal ostentação, que Lula mudou completamente, está muito diferente, porque a esposa influencia nas decisões e tal. Aí vem todo tipo de comentário. Dizem as boas e as más línguas que o homem apaixonado, ele fica doido e faz qualquer coisa que a mulher queira. Será que é? Eu nunca fiquei não sei não o que é isso, mas dizem que é. Eu também não sei se... Aliás, Lula disse, né? Lula disse publicamente que está apaixonado. Agora, se o sujeito apaixonado perde a razão e passa a agir só com a emoção, aí eu não sei, porque se um dia eu ficar, aí eu vou dizer a vocês. 18 horas e 58 minutos na Paraíba, faltam 2 para as 7. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a divulgar em suas redes sociais um vídeo em que convoca a população para a manifestação programada para o próximo domingo, dia 6. Assim como aconteceu em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi lá no dia 16 do mês passado. Esse novo ato está sendo convocado para a Avenida Paulista no próximo domingo, dia 6. Tem como mote a defesa da aprovação do projeto de anistia daquelas pessoas presas pelos acontecimentos em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Dessa vez, entretanto, Bolsonaro, seus filhos e lideranças da direita estão personificando a chamada para a manifestação, apresentando a defesa da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu com batom na estátua da Justiça: "Perdeu, mané". Pois bem, você sabe que a moça pegou 14 anos de cadeia, mas foi liberada para ir para casa com tornozeleira eletrônica depois de 2 anos na Comé, em Brasília. Por Débora, pelos inocentes do 8 de janeiro, pela anistia humanitária, compareça, é o que diz Bolsonaro em postagem nas redes sociais. Assim como o ex-presidente, o seu filho, o senador Flávio, também está fazendo uma convocação para o próximo domingo e fez um pedido especialmente para as suas seguidoras: levem batom para protestar contra a punição que pode ser aplicada à cabeleireira. Mulheres, levem batom. Levem a arma que ameaçou a democracia, um batom, diz Flávio Bolsonaro. A declaração do senador do PL revela que a direita adotou essa semana a estratégia de apostar no batom como símbolo da luta pela aprovação do projeto de anistia dos presos do 8 de janeiro. A simbologia também deve ser usada para criticar o ministro Alexandre de Moraes e os outros 4 membros da primeira turma do Supremo pela imposição de penas consideradas excessivas a pessoas como a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Vocês sabiam que já estão querendo que Débora se candidate ano que vem? Eu não sei se ela pode, né? Se ela tem direitos políticos preservados ou não. O criminalista Sergei Arbex diz que o caso da pichadora com batom virou um estereótipo do julgamento dos crimes cometidos em Brasília no 8 de janeiro. Daqui a pouco a oposição vai falar desse caso como mais importante do que o caso de Bolsonaro, porque representa uma situação de injustiça que todos veem com esse tamanho da pena, disse o jurista. Opinião parecida tem a advogada e professora Luísa Ferreira. Ela diz que esse caso provocou mais emoção por toda a semiótica que envolve uma mulher jovem, bonita, com quem muita gente consegue se identificar. E tem um batom no lugar da arma, diz a professora. Pois bem, agora o que é que está acontecendo depois disso? Sim, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, já confirmou que vai domingo para São Paulo. Vou participar desse ato em defesa da anistia aos réus condenados pelo 8 de janeiro, disse o governador.
Romeu Zema confirmou sua participação. Ele deu entrevista hoje lá em Brasília e disse: vou para São Paulo. Zema disse que estará no próximo domingo às 2 da tarde na Avenida Paulista. Sou favorável à anistia. O mandatário mineiro não participou daquela manifestação de Copacabana no dia 16 de março. Os governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, Tarcísio de Freitas de São Paulo, Jorginho Melo de Santa Catarina e Mauro Mendes do Mato Grosso estiveram lá em março na manifestação do Rio de Janeiro. Pois bem, e o ministro Alexandre de Moraes, atenção pessoal, ele acionou hoje a Procuradoria-Geral da República para que se manifeste sobre a necessidade de prisão de Jair Bolsonaro, réu na corte, por tentativa de golpe de Estado. Segundo o documento, o ex-presidente, por meio de suas redes sociais e declarações públicas, convocou seus apoiadores para participar de uma grande mobilização em favor da anistia aos condenados do 8 de janeiro para o dia 6, que é domingo que vem, em São Paulo. A partir do pedido, a Procuradoria-Geral da República tem 5 dias para se manifestar. Hein? Será que vão botar Bolson, como chama Araújo Neto, na jaula? Você deve se lembrar que no dia 26 de março, foi quarta-feira passada, faz uma semana hoje, por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou Bolsonaro réu. Mais 7 pessoas também, todas viraram réus. E agora estão dizendo que com essas manifestações e com essas convocações, Bolsonaro estaria desrespeitando a justiça ou tentando obstacular ou jogar a sociedade contra o Poder Judiciário. O ministro quer saber se deve botá-lo na jaula ou não. 7h04. O presidente Lula se reúne daqui a pouco com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e líderes partidários no Senado. A ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, também vai participar dessa reunião jantar. O encontro será na residência oficial do Senado. A ida do presidente à casa do presidente do Congresso não é usual. É que Lula vai pedir aos senadores, hein? Normalmente as reuniões do chefe do Executivo com parlamentares são feitas no Palácio da Alvorada. Essa reunião de agora à noite não consta da agenda oficial do presidente da República. O último compromisso de Lula, na agenda divulgada, que eu inclusive coloquei hoje na coluna política da televisão, era o despacho com a ministra Gleice Hoffmann, às 4h da tarde. Esse encontro, de agora à noite, é um desdobramento da viagem que Lula fez à Ásia. Vocês lembram? Davi Alcolumbre foi presidente do Senado, Hugo Mota, presidente da Câmara, e de quebra, Lula também levou Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, e Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, expoentes do Centrão. O que eles conversaram, meu amigo, na ida e na volta, 20 e tantas horas na ida e 20 e tantas na volta, mais as noitadas lá em Hanoi, no Vietnã, e também em Tóquio, no Japão. Imagina. Os congressistas avaliaram que a viagem, positivíssima. Citaram que Lula fez muitas brincadeiras no avião e nos hotéis, se mostrou descontraído, abriu a garrafinha de cachaça legítima do professor Uba, serviu dose para Hugo Mota, para Rodrigo Pacheco, para Arthur Lira e para Davi Alcolumbre, espremeu limão, pegou 5 umbus que Dr. Gildo Lima do Nascimento mandou. Tinha umbu verde, umbu inchado e umbu maduro. Aí perguntou: gosta mais do verdinho para desbotar os dentes, do inchado, é aquele que está para amadurecer, né? Ou do maduro? Fez todo tipo de brincadeira. E naturalmente que agora de noite eles não vão falar sobre o jogo do Corinthians, nem sobre a taça que o Souza ganhou domingo em João Pessoa e que se soltou do pedestal durante as comemorações. O papo vai ser outro, bem diferente. São 7h07, 19h07 agora.
Professora Jovita Maranhão apareceu hoje também no Facebook. Meu amigo João Barros, Tião Lima. Por onde andas, Tião Lima? Pois bem. E olha aqui, o Supremo Tribunal Federal proibiu revistas vexatórias em visitantes dos presídios. Entendeu? O Supremo definiu, Emanuel Ivan, que a realização de revistas íntimas vexatórias para os visitantes em presídios são inadmissíveis e estabeleceu parâmetros para a realização delas em casos excepcionais e respeitando a autorização de quem quiser entrar nas cadeias. Entendeu? Digamos que a mulher enche a perereca de maconha, bota numa camisinha, introduz, né, no ânus, tem uns que botam na frente, tem outras que botam atrás. Quando chegar num presídio, numa cadeia dessas de cidades pequenas que não tem raio-x, ninguém do sistema penitenciário ali, policial, penal, policial militar, ninguém vai poder fazer revista na mulher sem autorização dela. Não, aqui não. Se apocore, minha filha, eu não. O ministro Fachin disse que não. Os ministros, aliás, foram unânimes em estabelecer que o procedimento de revista íntima pode ser vexatório, não pode ser vexatório em nenhuma hipótese. Segundo a tese, não é permitido que os visitantes sejam submetidos a situações degradantes e a revistas que não sejam feitas por profissionais de saúde do mesmo sexo com a anuência de quem quer entrar na cadeia. Entenderam? Como é que vai ser agora? Se couber, você pode botar meio quilo de maconha, de cocaína na perereca, no ânus. E quando chega lá, vamos fazer a revista. Não, em mim não. O Supremo decidiu que eu vou entrar do jeito que eu estou aqui. Quando chega lá, tira e entrega ao marido, ao namorado, ao preço que quer vender aos outros. Entenderam? Os ministros chegaram a esse consenso agora à tarde, depois do almoço. Almoçaram, vamos discutir o assunto. Bora. O tema estava em debate no plenário desde o mês de fevereiro. E após diferentes sugestões, os ministros definiram parâmetros para as revistas íntimas e estabeleceram medidas que o poder público deve tomar para que os estabelecimentos prisionais tenham equipamentos como máquinas de raio-x e scanners corporais que permitam a realização de revistas sem os procedimentos invasivos. Entenderam? O presídio que não tiver scanner corporal e máquina de raio-x, cadeia, presídio, delegacia, ninguém pode revistar ninguém. A decisão passa a valer a partir da publicação da ata do julgamento. Os casos em que foram realizadas revistas íntimas antes precisam ser analisados pelo Poder Judiciário para se avaliar se a prova obtida vai ser considerada legal ou não. O tribunal definiu essas novas regras depois que o ministro Alexandre de Moraes expôs discordância com a tese que era majoritária. O caso estava sendo julgado no plenário virtual, onde os ministros formam maioria sobre a inconstitucionalidade da revista íntima. O ministro pediu para levar o caso ao plenário físico, Alexandre, né? E apresentou a sua tese no sentido de que a revista íntima poderia ocorrer em situações excepcionais, quando, por exemplo, não houvesse os equipamentos disponíveis nas prisões. A decisão do Supremo ainda estabelece que o governo federal e os governos estaduais devem equipar as cadeias e os presídios com esses equipamentos. E a Corte deu 2 anos para que todas as cadeias e presídios tenham scanners corporais, esteiras de raio-x e portas detectoras de metais como essas que tem nos bancos. Vocês acreditam que todas as cadeias do Brasil terão isso em 2 anos? Porta giratória, detectores de metais, esteiras de raio-x e scanners corporais. Se não tiver, ninguém revista mais ninguém. Eita, a essa altura já deve ter festa por aí. A essa altura já tem gente comemorando. São 7h11. Você está acompanhando
A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Bem-vindo ao Nildo Utcoafia. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito, espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. Nildo Utcoafia, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio. Campina Grande e Patos. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. Você já viu a programação que foi divulgada para o maior São João do mundo na Vila City São João? É uma programação como nunca se viu em nenhuma casa de show de Campina Grande. 7h16. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande.
Pois é, 12:04, estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Anchieta Araújo. Outro dia um cidadão me perguntou, eu raramente passo naquela área do calçadão, a boca maldita de Campina Grande. Mas eu ia passando, o cidadão disse, Paulo Roberto, por favor, como é que se faz para ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Amigo, você tem que ser amigo do rei. Se não for amigo do rei, não entra nunca, né? Os critérios são muito subjetivos. Cabe ao presidente da República indicar. Mas aí eu lembrei dessa pergunta do telespectador hoje, porque se descobriu que na quarta-feira passada, dia 26, que era o dia daquela decisão do segundo jogo das finais do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, que o ministro Alexandre de Moraes requisitou um jatinho da FAB, e ele tem direito a isso, qualquer ministro tem, e voou de Brasília para São Paulo. Só para o jogo? Foi ver o jogo. São essas coisas sozinho como passageiro no avião. São essas coisas que são inadmissíveis, porque é o dinheiro que gasta. Quanto não se gasta? O avião da FAB tem direito, questão de segurança, mas é para que fim? Mas aí o ministro, não sei que tipo de alegação ele fez, questão de segurança. A alegação principal foi segurança. Ou seja, os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal têm dificuldade hoje de ir num shopping, de ir num supermercado, de transitar no aeroporto, de voar no avião de carreira, cumprimentando ali os outros passageiros. Eu já contei aqui para vocês, um dia eu estava no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e vi de longe o ministro Aires Brito. Era ministro do Supremo Tribunal Federal. E fui lá. Me identifiquei, conversei com ele. Quando eu disse que era de Campina Grande, a primeira coisa que ele perguntou, cadê Mozart Santos? Ainda está por lá? Era amigo. Amigo de Mozart, entendeu? Hoje isso não acontece mais. Não, é impossível. É difícil mesmo. O ministro está dando com 20 seguranças, 18 seguranças. Então, uma coisa horrorosa. Mas aí o nosso conterrâneo paraibano José Neumann e Pinto, que não deixa essas coisas muito barato, foi ao seu canal no YouTube e fez um rápido enfoque sobre a situação. O ministro alegou segurança. Segurança significa que ele não se sente seguro de pegar um avião de carreira comum ou de pegar um avião com outros passageiros, para que sejam, mesmo que sejam da FAB, né? Essa insegurança não se deve certamente a uma enorme popularidade do ministro, né? O ministro hoje é o chefão do Brasil e, apesar de todo o poder, não tem assim um prestígio muito alto. E eu não estou dizendo isso baseado em pesquisa nenhuma, eu estou dizendo baseado no fato de que ele alegou falta de segurança numa viagem de avião de Brasília para São Paulo, o que é indício de que ele temia algum tipo de agressão por parte de alguém nesse trajeto, dentro do avião, no aeroporto, em São Paulo ou em Brasília. Pois bem, você sabe que há poucos dias, foi nesse dia exatamente, na quarta-feira, 26 do mês passado, que aquela turma do Supremo Tribunal Federal resolveu aceitar a denúncia do Procurador-Geral da República, doutor Paulo Rounet, e tornou réus Jair Bolsonaro e mais aquelas 7 pessoas. Entre elas tem um deputado federal, Alexandre Ramagem, que era o homem da ABIN, que Bolsonaro quis colocar no comando da Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes não deixou. E agora, com o indiciamento do deputado que se tornou réu, setores da direita no Congresso Nacional se reuniram e resolveram dizer, aqui não, aqui agora nós estamos dizendo que é um outro poder e não vamos aceitar o que já aconteceu com outros parlamentares. O deputado Sóstenes Cavalcante, que é um dos líderes do PL, convocou a imprensa ontem, ao lado do Alexandre Ramagem, para externar essa posição que nós temos aqui. Nós vamos conversar com todos os demais partidos para que os direitos de Vossa Excelência, que preconizado no artigo 53 da Constituição, seja respeitado por essa casa. Essa casa não pode continuar sendo uma subserviente de outro poder. Nós precisamos nos comportar como um poder tal como a Constituição preconiza. Somos 3 poderes interdependentes entre si e que nós temos todas as prerrogativas nossas a serem defendidas por todos nós. A Vossa Excelência, deputado Ramagem, a liderança, em nome do Partido Liberal, como líder de todos esses deputados que estão aqui, o senador Rogério Marinho, que está aqui ao meu lado, líder da oposição no Senado, nós estaremos ao lado do delegado Ramagem nesta batalha e não faltará do PL luta para que nós possamos provar
que o deputado Ramagem tem sim que ter respeitadas todas as suas prerrogativas constitucionais. Como dizia o saudoso tribuno Vital do Rego, Vitalzão, Vital pai, doutor Antônio Vital do Rego, tempo ao tempo. Aguardemos então os acontecimentos. Talvez hoje não tenhamos o Napoleão de Castro de Brasília, já recebi a confirmação porque ele foi para Washington. Ah, é? Acompanhar o anúncio do tarifaço de Donald Trump daqui a pouco, no Jardim da Casa Branca. Convidado especial, representando a imprensa brasileira, representando a Rede ITA lá nos Estados Unidos. Está brincando? Minha gente, o presidente Lula tem entre os seus despachos de hoje um com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, doutor Ricardo Lewandowski. Lewandowski disse a semana passada, há uns 10 dias, que a justiça anda soltando muita gente no Brasil porque a polícia prende mal. E eu fiquei aqui com as minhas catracas, os meus neurônios que ainda funcionam, perguntando, como é que prende bem, hein? Como é que prende bem ou prende mal? Olha o cochicho de pé de orelha aí com Lula. Porque a polícia normalmente prende em duas situações, em flagrante ou com mandado judicial. Flagrante é flagrante, flagrou alguém fazendo alguma coisa errada, leva, entrega à autoridade ali. E quando a ordem judicial apenas está se cumprindo a ordem judicial. Depois o ministro tentou emendar, disse que foi mal entendido, apenas pinçaram um trecho da sua fala, mas eu gostaria muito de saber como é que se prende bem. Eu sei que muitos militares, muitos policiais civis, federais nos assistem. Alguém me informe como é prender bem ou prender mal. Mas vamos à agenda do presidente Lula para hoje. Olha só. Começou, como sempre, com Sidônio Palmeira. Nem estão botando mais o nome de Portela aí, porque Portela já vai de contrapeso. Nesse instante está conversando com o Ricardo Lewandowski, ainda não terminou. Depois vai para uma cerimônia dos 60 anos do Banco Central do Brasil, com o Gabriel Galípolo, que é o presidente, né? Lula está chamando Galípolo de menino de ouro. Eita. Olha só como está prestigiado. E no final do dia tem, sabe quem? A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, doutora Gleice Hoffmann. Sobre Gleice, daqui a pouco eu vou dar mais um toquezinho. Poderosíssima no Palácio do Planalto. Apenas reavivando na sua mente o que a Anchieta mostrou agora há pouco, com a Renata Fabrício, essa seleção para temporários na Prefeitura Municipal de Campina Grande. Tem muita gente aí louco por uma oportunidade. A gente repercute lá no Camisa 10, aqui está essa seleção. Maior São João do Mundo, Prefeitura de Campina Grande abre processo seletivo para contratação temporária. Tá vendo aí o trabalho qual é, não é? Sim. Tem mais uma. Em janeiro e em junho é sempre naquela chuvinha mesmo. Aquela chuvinha. Prefeitura abre processo seletivo para contratação temporária de 355 trabalhadores para o maior São João do Mundo. Agora você vai responder, professor Anchieta, a indagação de Reginaldo Bastos. Por que 355? Por que esse quebrado? Por que não 350? 400? Tem explicação para isso? Não. Eu acho que é só para dar um charme, né? Vamos botar um quebradinho de 5. Vamos botar um número redondo. Vamos botar um número. Aí você falou também sobre o IFET, Instituto Federal. Sim. Tem um quebrado também, 1055. 55 também. Tem que ter um quebradinho, né? Isso é o charme, viu? O pessoal bota aqui para dar o charme. Nós falamos sobre Gleice Hoffmann, agora há pouco, que tem um despacho hoje com o presidente Lula. Sabe quem foi nomeada para trabalhar com Gleice Hoffmann no Palácio do Planalto? Estava no Ministério da Saúde, com Lígia Trindade, e agora vai trabalhar direto ali na sala, ao lado da sala do presidente da República. Essa senhora aqui, ó. Conhece? Amanda Rodrigues, esposa do ex-governador Ricardo Coutinho. Sim. Foi nomeada ontem, dia 1º de abril, mas não é mentira, não. Verdade. Vamos ver aqui o que é que diz. Por favor, Guto, está aí, doutora Amanda. Esposa do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, Amanda Rodrigues foi nomeada ontem como secretária especial de acompanhamento governamental da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Tá vendo aí? Depois de Gleice, meu amigo, é ela. Aí tem gente que diz, Ricardo Coutinho está desempregado, está desprestigiado. Meu amigo, é melhor 1000 vezes ser amigo do rei do que ser o rei. Já ouvi muito. Ela não é? O cara está tranquilão lá em Brasília. Não tem problema para resolver. Esposa prestigiadíssima. E já revelou que será ele candidato a deputado federal no ano que vem. Não é? Muito bem. Vamos à boca maldita de hoje? Muita gente cobrou. Você botou um trecho da fala de Lula no Vietnã, ele falando sobre aquela viagem de Janja a Paris, a convite de Emmanuel Macron. Disse que Brigitte Macron parece que não gostou muito. É fofoca aí nas redes sociais. Mas não botou o trecho onde Lula disse que a mulher dele não nasceu para ser dona de casa. Nós resgatamos, trouxemos, e é a boca maldita de hoje aqui do presidente Lula.
Então, e a Janja foi oficialmente me representando. Tá? Não foi numa viagem escondida. Ela foi numa viagem me representando, saiu de Paris, ela queria vir para cá. Eu falei, é importante você ir para Paris. Vai ter lá muito país africano e é importante que a França esteja fazendo esse debate e é importante que você fale. Aí ela foi e falou. Eu tenho certeza que falou bonito e se eu puder vou mandar o discurso dela. Eu queria que a oposição lesse o discurso dela para eles deixarem de ser ignorantes. É isso, querida. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta. Porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Ficou claro? Enfatizou e nós repetimos aí. A mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. E ela vai continuar fazendo o que quiser. E viajando para onde quiser. Muitas mulheres gostaram disso, adoraram, e muita dona de casa ficou chateada também. As opiniões se dividem, né? Sempre. É isso, Anchieta. Tá bom, Paulo, amanhã tem mais, né? Cachimbo da Paz, vamos fumar um cachimbo da paz daqui a pouco, e você? Vamos. Lá na redação. Aliás, eu gosto demais da paz. Eu trouxe um charuto pra gente fumar o charuto da paz. Isso é bom. Tá bom, Paulo. Até amanhã. Foi a coluna política de hoje no bate-papo com Anchieta Araújo na Rede Ita de televisão. Você acompanhou a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão aqui no Cidade em Revista. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. As últimas do programa de hoje. O ministro Alexandre de Moraes pediu para que prendam Leonardo Índio. Léo Índio é o quê? Primo de Bolsonaro, né? Primo dos filhos de Bolsonaro. Ele chama Bolsonaro de tio. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República depois que Léo Índio anunciou que estava na Argentina. Ele não estava proibido de deixar o país de jeito nenhum. Aí quando disse, estou na Argentina, aí cancelaram o passaporte dele. A Argentina não precisa de passaporte para entrar. Mercosul aqui basta a identidade. Se o sujeito não tiver pedido de prisão, ele entra e sai a hora que quiser. Nesse caso já complicou. Alexandre de Moraes determinou a preventiva de Leonardo Rodrigues de Jesus, Léo Índio. Pois bem, o pedido foi de Dr. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Gonet diz que, ao se evadir para a Argentina, Leonardo Rodrigues deliberadamente descumpriu medida cautelar alternativa à prisão, a evidenciar sua insuficiência, o descaso com a aplicação da lei penal e o desrespeito às decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes diz que Léo Índio fugiu deliberadamente do Brasil e escreveu, abre aspas, o réu demonstrou ampla intenção de sair do território nacional com a finalidade de se evadir do distrito de culpa, uma vez que o acusado, tendo plena ciência do cancelamento do seu passaporte, deliberadamente fugiu do Brasil, tendo ingressado na Argentina com um documento de identidade, em razão da desnecessidade de apresentação obrigatória de passaporte nos países do Mercosul. Pois bem, Léo Índio, mandado de prisão expedido, documento provisório. Muito bem. Por lá presente se certifica que titular dele presente, nome é Rodrigues de Jesus Leonardo, é o documento da Argentina. Está lá na Argentina. O ministro apontou que o objetivo da fuga foi confirmado pelo documento de permanência provisória apresentado pela sua defesa, que demonstra autorização para permanecer na Argentina até o mês de junho. Léo Índio agora está com mandado de prisão.
São 19 horas e 31 minutos na Paraíba, chegando agora às 7h32. Tem aqui umas 3 perguntas de pessoas querendo saber por que o programa não está ao vivo hoje no YouTube, só está no Facebook. Deixa eu dizer para vocês. Quando a gente transmite pelo YouTube, você simultaneamente pode transmitir pelo Facebook, nas 2 plataformas ao mesmo tempo. Quando você começa pelo Facebook, não tem como compartilhar simultaneamente com o YouTube. Mas por que isso está acontecendo? Se tem gente que só gosta de ver no YouTube. É porque o YouTube está com um problema, pelo menos aqui no meu local de trabalho. O programa de ontem teve praticamente 2 horas, 1 hora e 50 e tantos minutos. Ele salvou somente 20 e poucos minutos, menos de meia hora. Por que isso acontece? Não sei. Aqui está tudo normal. Tem algum segredo de lá que não é a primeira vez que acontece e passou uns dias sem acontecer e ontem voltou a acontecer. Então, para que eu não tenha problema de perder parte do programa, eu estou colocando no Facebook. Quando terminar mais tarde, eu jogo no YouTube. Entenderam? Vocês que recebem o programa depois pelo WhatsApp, perceberam que ontem foi meio tarde da noite, 10h30 para 11 horas. Por quê? Porque o YouTube não salvou o programa todo, salvou apenas uma parte. Aí, como eu tenho o meu sistema de gravação próprio, aí tive que resgatar, entendeu? Converter de MP3, que é áudio, para MP4, que é vídeo, e depois botar uma capa. Meu amigo, olha, é um trabalho demorado e para quem gosta. Quem não gostar, pega A e entendeu? Mas como eu sei que tem algumas pessoas que não têm tempo de ouvir enquanto eu estou aqui ao vivo, só escutam mais tarde, na madrugada, às vezes na manhã seguinte, eu fiz tudo isso para servir a quem gosta de escutar depois. E acho que vou ficar transmitindo direto aqui do Facebook, na rádio, no Facebook. Quando terminar o programa, aí é fácil, eu jogo no YouTube, sem qualquer tipo de problema. Às 19 horas e 33 minutos na Paraíba. Não façam pergunta difícil para mim não, viu? Façam perguntas mais fáceis que eu tenha condição de responder. Tá aqui. Ô Paulo, o ouvinte escreveu assim: ô Paulo, vírgula, Fernando Collor de Mello está preso. Meu amigo, desista desse negócio, rapaz. Esqueça isso. O plenário do Supremo condenou Fernando Collor, como vocês devem se recordar, a 8 anos e 10 meses de cadeia. Você lembra disso? Lembra ou não? Quando foi em novembro agora de 24, novembro do ano passado, rejeitou o recurso dele, ele está solto. Rejeitou um discurso contra a decisão da Corte. Prevaleceu o voto do relator Alexandre de Moraes para manter a pena. O ministro Dias Toffoli, entretanto, abriu a divergência, mas ficou vencido. O que o Supremo anunciou foi que Fernando Collor vai ser preso só quando não houver mais possibilidade de recurso. Pois é. Collor foi condenado em 31 de maio de 2023. 8 votos a 2. Segundo o Supremo, ficou provado que Fernando Collor de Mello recebeu 20 milhões de reais de propina para conseguir que a construtora UTC Engenharia obtivesse contrato junto à BR Distribuidora. Soltíssimo, meu amigo. Ai, esqueça isso. Porque descobriram que o ônibus com os estudantes não tinha cinto de segurança só depois do acidente. Isso é muito próprio do Brasil, infelizmente. Paulinho, quem vai comandar a nova programação da Rádio Borborema? Não sei. Eu não tenho essa informação. Eu sei que na frequência que vinha sendo ocupada pela CBN já está a identificação como Rádio Borborema, só que não tem ainda uma programação. Eles estão tocando música e anunciando para os próximos dias uma programação, mas eu não sei nem quem está dirigindo, quem vai dirigir, quem vai tomar conta, e nem sei a programação que tipo será.
Se terá noticiário, se terá spot, se terá só música, não sei. Sinceramente não sei. O que eu sei é que, presta atenção, tem hoje na internet umas 4 web rádios com o nome de Borborema. Tem Borborema Brega, tem Borborema do Forró, Borborema Zona Leste, Borborema não sei o quê. Se esse pessoal quiser, tira todas. É só acionar o Poder Judiciário para dizer, olha, a Rádio Borborema é uma só. Porque essa marca Borborema é dos associados, era dos associados, passou para o domínio da Apvida e agora está com esse grupo, acho que é o Grupo Norte, que é lá, se não me engano, do estado de Rondônia. Então, como a Rádio Borborema tinha desaparecido e funcionava com o nome fantasia de CBN, algumas pessoas abriram rádio na internet com o nome de Borborema. Mas como esse nome é registrado, pode ser que o pessoal peça para trocar, não sei. Mas respondendo a sua pergunta, eu não sei como é que vai funcionar, sinceramente falando. Paulo, é verdade que o Botafogo de João Pessoa demitiu o João Bursi? Perdeu o campeonato, né? Quando perde o campeonato, aí já viu, né? O pessoal acha que é mais fácil trocar um treinador do que trocar vários jogadores. Mas ao que eu sei, o Botafogo demitiu o treinador e está também dispensando alguns jogadores. Fale sobre o acordo do prefeito de Campina Grande com o doutor Dalton. Estão todos numa foto, sorridentes, tranquilos. Amigo, eu não sei. Eu não sei, sabe por quê? Eu trabalho com o doutor Dalton, trabalho na empresa dele. Mas às vezes eu passo 2 meses, 3 meses sem ver o doutor Dalton. Porque os nossos horários não coincidem. Eu vou para a televisão na hora do almoço. Dalton dificilmente está por lá. Às vezes ele está e a gente se encontra. E nos comunicamos todas as semanas, e não vou dizer todo dia, mas 2, 3 vezes na semana, pelo WhatsApp. A gente se fala pelo WhatsApp, mas não tratei com ele sobre essa questão. Como é que foi, se foi feito um acordo, se o prefeito pagou, se prometeu pagar, não sei. Eu só sei que está anunciado que o Hospital Help vai continuar a atender pelo SUS o pessoal encaminhado pela prefeitura. Pelo semblante das pessoas que estão na fotografia, e na foto que você mandou aqui, eu vejo que estão o advogado Lafayette Gadelha. Lafayette é sobrinho de Dr. Dalton, é filho do ex-prefeito de Souza, Salomão Gadelha, e é procurador do Hospital Help, advogado, professor de Direito. Está o secretário agora, deputado licenciado Fábio Ramalho, Dr. Dalton Gadelha e o prefeito Bruno Cunha Lima. Os 4 estão rindo. Se não tivesse sido selado um acordo, ou se o prefeito não tivesse pago, não estava ninguém indo desse jeito. Algum acordo foi feito. Agradecer aqui ao Sófolis Araújo, que vem a ser filho do meu amigo Severino Badu de Araújo. Ele deseja uma boa noite e diz que está sempre acompanhando a gente. Ô, Baduzinho, obrigado, meu irmão. Obrigado pela audiência. Seja muito feliz. 19h39. Eu acho que por hoje tá bom, mas deixa eu ver se tem mais mensagem aqui no WhatsApp. A página vai passando rapidamente. Tem um amigo aqui, eu não vou dizer o nome dele, mas ele diz que toda mulher tem uma espécie de serviço secreto para fiscalizar o marido, ou o noivo, ou o namorado. Será? Ele diz, a minha, eu descobri que ela tem um serviço secreto. Ave Maria, serviço secreto. A arapongagem é por essa e por outras que o Paraguai está danado da vida aí com o Brasil. Ele disse que o governo estava arapongando o pessoal de lá. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. A minha mulher, é o mesmo ouvinte, a minha mulher é muito ciumenta, ela quer saber o tempo todo onde eu ando, com quem eu vou, com quem eu falei, e etc e tal, né? Paulo, quando alguém recebe uma resposta de obrigado, está obrigado a quê? Isso é um termo que passou a ser utilizado no Brasil para externar gratidão, não é? A gente tem que entender porque nós já nascemos ouvindo isso e aprendemos assim. Aliás, outro dia eu disse a uma amiga mulher que ela, quando queria agradecer alguma coisa, aí ela dizia, muito obrigado. Aí eu disse, minha filha, mulher tem que dizer muito obrigada, porque é fêmea. Mas é um detalhe apenas, mas muita mulher não sabe disso e agradece do mesmo jeito que o homem agradece. Obrigado.
E não. Homem diz muito obrigado. E mulher é para dizer muito obrigada. Professora Giovita Maranhão, cala-te boca. Gregório da Ramadinha. Boa noite, Paulo. Um pouco atrasado, mas estou sintonizado. Para dizer que mais um mês de sufoco dos servidores da saúde em Campina Grande, até agora sem receber os salários. Uma vergonha. Ô, Gregório, eu faço o registro aqui, mas eu tenho que fazer a ressalva ao mesmo tempo. Nós estamos no dia 2. Se qualquer empregador pagar até o 5º dia útil do mês seguinte, pela lei brasileira, ele não estará em atraso. É claro que todo mundo quer receber dentro do mês trabalhado. É bom, eu também quero e eu recebo dentro do mês trabalhado. Agora, tecnicamente falando, né, o 5º dia útil do mês só será na segunda-feira, dia 7. Segunda-feira, dia 7. Sem juízo é quem vive participando dessas manifestações por aí. Tu tem coragem de ir? Eu não, vou nada. Perco meu tempo não. Beto Farias, de São Luís do Maranhão. Já votei em Lula, me arrependo até hoje. Quero o Lula bem longe do poder. No Maranhão, Paulo, a violência aumentou 70%, segundo o setor de segurança do nosso estado. Doutor Pedro Paulo Medeiros. Paulo, eu gosto de câmbio manual no carro. Tu gosta? Gosto. Eu gosto. Agora, veja só. Primeiro carro que eu tive, que a gente chama automático, né? Que é o Hidramatic, que não tem embreagem, meu amigo, para me acostumar, deu trabalho. Eu ficava caçando, procurando o tempo todinho a embreagem. Aí quando você se acostuma, você acha tão bom que você praticamente esquece como é que dirige com o carro de câmbio manual, entendeu? Mas hoje eu já me adaptei, eu consigo. Eu saio de um, entro no outro e já não sinto dificuldade. Mas eu gosto do carro manual também. E o carro responde aos seus comandos. No carro de marcha automática, como a gente fala, ele bota uma marcha que você não queria que ele botasse naquele momento. Entra muita primeira. Olha, dirigir em Campina Grande hoje, dentro da cidade, é por isso que os carros consomem muito aqui em Campina. Nenhum carro consegue fazer aquilo que a fábrica diz que faz, pelo excesso de quebra-molas. O carro automático, você parou no quebra-mola para subir, ele já engrena a primeira. Então o carro é primeira, segunda o tempo todinho. Dificilmente bota uma terceira aqui dentro da cidade. E mesmo o carro automático e dramático, vocês sabem que no painel ele mostra qual é a marcha que está engrenada. Então, meu amigo, quando você que sabe dirigir, vai numa terceira, por exemplo, que chega num quebra-mola, você reduz a velocidade, não precisa necessariamente parar, botando uma segunda, o carro já sai tranquilo, para quem sabe dirigir. Mas no câmbio automático ele já joga a primeira. O carro na primeira, marcha de força, consome mais do que na segunda, do que na terceira, do que na quarta. Tem isso também. Olha, eu moro perto da televisão. Muitos de vocês sabem onde é que eu moro. Não dá 2 quilômetros daqui na TV. Acredito que não dê 2 quilômetros. Tem 7 quebra-molas daqui para lá. Então eu saio, é primeira e segunda. O carro não bota uma terceira de jeito nenhum. Se for para o centro é do mesmo jeito. Dificilmente o carro automático vai botar uma terceira ou uma quarta marcha aqui dentro de Campina. Aí o consumo vai lá para cima. Não tem para onde. O que é que tem mais aqui? Araújo Neto, desculpa, amigo velho, só estou vendo agora aqui as tuas mensagens. Fale aí para esse tal de Wilson Siqueira, que em nenhum momento eu estive com o Alcaide. No lançamento da programação do maior São João do Mundo, eu me encontrei com um alcagoete ligado à imprensa. Quem será, hein? Ainda por cima é baba-ovo, pronto. Me diga em off quem é. Aí mandou uma foto aqui com a latinha de professor Uba, a legítima e tal. Procuradoria-Geral da República se posiciona contra a prisão de Bolsonaro. Está mandando aqui Araújo Neto. Notícia mais recente. Saiu exatamente agora às 18h45. Procurador-Geral da República se posicionou contra a prisão de Bolsonaro. Talvez porque o pessoal saiba que, né? Bolsonaro na jaula, ele disse, olha, eu preso vou dar muito trabalho.
Deve ser no sentido, imagino eu, penso eu, que Bolsonaro deve imaginar que preso vai, né, causar comoção, manifestações pelas ruas, essa coisa toda. São 19 horas com mais 47 minutos na Paraíba. Atenção, pessoal, de perto e da distância, amigos e amigas, vamos pedir as bênçãos para todos os que ouvem o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado, e daqui eu vou fazendo o lembrete de que jamais teremos outra quarta-feira com a data de 2 de abril de 2025, porque cada dia é único. E eu espero que vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, o que eu estou fazendo por aqui. Nós estamos no dia número 92 do ano, e ao seu final, logo mais à meia-noite, estarão 273 dias deste ano da graça de 2025. Os parabéns especiais aqui vão para uma pessoa especial para mim, que hoje está completando nova idade. Ela sabe de quem eu estou falando. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um novo nesse mundo louco da canção de estar. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, cidade revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, o rádio turista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, o rádio turista. É Paulo Roberto, cidade revista. Paulo Roberto. Estamos concluindo nosso programa de hoje, esperando ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos, através do bate-papo, da troca de ideias, da interação nos comentários, no bate-papo, nessa reflexão que a gente faz sempre a partir das 18 horas. Eu hoje de manhã, Erivan, estive olhando aqui uns alfarrábios e, salvo engano da minha parte, é o aniversário da professora Germana Araújo, que nos deixou há algum tempo. Depois você me confirma só se o aniversário dela era comemorado no dia 2 de abril. A rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia, tocando canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. Os nossos próximos encontros estão marcados assim. Amanhã, por volta do meio-dia, na Rede ITA de televisão, tem a coluna política. Às 18 horas, eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. Você acompanhou
A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite. Camisa 10 na seleção.